Olá, sejam todos bem-vindos, que a paz do Divino Mestre permaneça em nossos corações. Eu sou Miguel Pereira, trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza. Nós vamos conversar sobre o tema duplo suicídio, por amor e por dever. Esse tema está no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 5, que tem por título Suicidas. E dentro desse capítulo, Suicidas, o assunto é duplo suicídio, por amor e por dever. Mas antes de iniciarmos a nossa apresentação, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, buscarmos a espiritualidade e fazermos a nossa prece, entrando em sintonia com a espiritualidade boa e amiga. Senhor Jesus, Mestre amigo, aqui nos encontramos, Senhor, te rogando a tua assistência e o teu amparo para o trabalho da noite de hoje, para que transcorra em clima de paz, de equilíbrio, de harmonia e de muito aprendizado para todos nós, que continuamos, Senhor, nesta tarefa de divulgação e de estudo desta doutrina que tu nos trouxeste para a nossa caminhada evolutiva, para crescermos espiritualmente, que possamos na noite de hoje meditar sobre tudo aquilo que será estudado na noite, colocando-os em prática em nossas vidas, procurando de certa forma e a cada dia nos tornarmos melhores servidores da tua seara divina. Sê conosco, Senhor, nos abençoa e nos ilumina hoje e sempre. Bom, o tema, duplo suicídio, por amor e por dever, do livro O Céu e o Inferno, ele nos remete a esse assunto, suicídio. Então, nós não vamos fazer um trabalho sobre o que seja o suicídio. O livro O Céu e o Inferno, ele é composto, como eu falei, de duas partes. Na primeira parte tem a parte teórica, que ele vai tratar de assuntos como céu, inferno, purgatório, a passagem do espírito do mundo material para o mundo espiritual. E na segunda parte, ele vai buscar, ali seria a parte teórica. Na segunda parte seria a parte que vai citar os exemplos de espíritos, a situação espiritual de espíritos, por exemplo, felizes, espíritos de uma situação intermediárias, espíritos assassinos e também dos suicidas, além de outros espíritos, categoria de espírito e como eles se encontram no plano espiritual. Então Kardec faz esses estudos no livro Céu e Inferno e vai demonstrar a situação deles após esse desencarne. Isso tudo de acordo com o que está lá no Livro dos Espíritos. Se a gente for estudar a obra, o Livro dos Espíritos, Kardec, por exemplo, na introdução do livro Céu e Inferno, que algumas edições não têm, parece que só a primeira que tem essa introdução, ele vai falar justamente de que o livro principal da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. Todos os princípios da doutrina espírita estão lá no Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos era dividido em 4 partes. A primeira parte, ele trata em um outro livro, que se chama A Gênese. Então, a primeira parte ele desenvolve. Então, Kardec diz que essas bases iniciais, lá contém toda a base, mas os desenvolvimentos, as informações novas, aquilo que seria acrescentado, a parte dele seria acrescentado em um outro livro. Então, se ele dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes, então ele iria, na missão dele, segundo ele, complementar com mais 4 livros para formar as informações que seriam adquiridas ao longo de sua existência e sendo divulgada e publicada posteriormente. Então, inicialmente, se publicou o Livro dos Médiuns, que já é da segunda parte do Livro dos Espíritos. Se publicou o Céu e o Inferno, que está na terceira parte, que está com as leis morais. O Céu e o Inferno é a quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Então, dessa forma, Kardec ele
estruturou, né, esse estudo, né, baseado no Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos, diversos, mais 4 livros, ele complementa aquilo que ele trouxe, né, e que os Espíritos colocou como a base da doutrina espírita. Então, nós vamos verificar no livro O Céu e o Inferno, algumas questões do livro O Céu e o Inferno, nós vamos ver o que é que tem no Livro dos Espíritos para verificarmos essa complementação, né? Essas informações que está lá no Livro dos Espíritos e aplicar agora com o conhecimento do Céu e o Inferno. Se nós vamos estudar hoje sobre os suicidas, então procuremos no Livro dos Espíritos algumas questões que tratam do tema suicídio no Livro dos Espíritos. Então, no Livro dos Espíritos a gente encontra a questão 944. Ela diz o seguinte: tem o homem o direito de dispor de sua vida? E os Espíritos responderam o seguinte: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Ou seja, ele já está falando que o homem não pode dispor de sua vida. E está dizendo que só quem dispõe é Deus. E que isso faz parte da lei divina. Então, quando o homem tira a sua própria vida, ele está transgredindo a lei de Deus. De acordo com a questão 944 do Livro dos Espíritos. Então ele fala que o suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei, da lei divina. Uma outra questão do Livro dos Espíritos que trata disso aí, né? Dentro dessa questão, essa questão 944 que eu falei agora, ela tem o item A, ela diz o seguinte: não é sempre voluntário o suicídio, porque eu falei que é suicídio voluntário. Ele disse que não. O louco que se mata não sabe o que faz. Então, aí é uma outra questão que a gente vai ver, que cada caso de suicídio é um caso. É diferente de alguém que tira a sua própria vida de uma forma calculada, planejada, com a completa lucidez, e um louco, né, que para se ver livre daquele sofrimento, às vezes ele nem sabe que está querendo ser livre, ele faz aquilo lá querendo se libertar daquele sofrimento, daquelas dores, mas não tem a razão para que possa ser julgado da mesma forma de uma outra pessoa que agiu com completa lucidez. Um outro item da questão do Livro dos Espíritos, que trata do suicídio, é a questão 957. Ela diz o seguinte: Kardec pergunta: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, é uma questão que procura saber as consequências. Então, se você diz que ela é uma transgressão da lei de Deus, e quem comete o suicídio, quais são as consequências desse ato? Os Espíritos responderam da seguinte forma: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas penas determinadas, e em todos os casos corresponde sempre às causas que o produziram. Então, a questão é que as consequências estão relacionadas com as causas. Como eu falei, se uma pessoa tem completa lucidez, né, as consequências serão de acordo com essa lucidez, né, com essa atitude da pessoa que abandonou a vida, né, desertou da vida, achando que ia resolver os seus problemas, por exemplo. E, diferentemente para que um louco que tira a sua vida sem consciência do seu ato, né? Então, ele diz que as consequências do suicídio correspondem sempre às causas que o produziram. E ele acrescenta o seguinte: há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Em todos os casos de suicídio, né, sempre tem o desapontamento. Mas, né, e a gente vai comentar isso aí depois que nós apresentarmos o nosso caso, né, essa questão do desapontamento, da frustração de quem se suicida, né? E também a sorte não é a mesma para todos. Ou seja, aquele que comete suicídio, né, como ela vai ser de acordo, né, as consequências, né, de acordo com as causas, né? Então a sorte de cada um vai depender das circunstâncias, né? Aí ele vai dizer que alguns expiam, ou seja, alguns vão ter que entrar
que se quitar, né, junto à lei divina, né, ele vai expiar aquela falta, né? Então ele vai expiar aquela falta, uns imediatamente, ou seja, de acordo com o que eu falei, o desapontamento, você, dependendo da circunstância, aquela falta tem uns atenuantes, então você vai, de certa forma, no próprio plano espiritual, você já se ajustar perante a lei, né? Porque quem desencarna através do suicídio, ele tem esse processo do passamento, né? Todo aquele sofrimento de ficar ligado ao corpo físico, de não poder se afastar, né? de ter aquelas sensações, né? Do corpo que está ali em decomposição. Ali, de certa forma, ele já está liquidando a sua dívida, né? Por todo aquele sofrimento. Já outros não. Outros vão ter que liquidar essa dívida, pagar essa dívida em nova existência. Ou seja, além de tudo aquilo que ele passa lá no plano espiritual, ainda tem que vir em nova ou novas existências. E ele diz assim, que será pior do que aquela cujo curso ele acabou de encerrar, né? Ou seja, a encarnação que ele se suicidou, a tendência é que a nova reencarnação terá uma certa... as provas, não, a expiação será uma situação mais difícil do que uma vida que tenha sido, por exemplo, uma prova, né? E já não será prova, ou seja, ele vai ter que passar por tudo aquilo, né, que era necessário ele ter passado na existência, né? Mas agora através da expiação. Então, através da história que nós vamos, né, desses exemplos que nós vamos contar a partir de agora, nós possamos no final fazer uma comparação entre este caso que nós vamos estudar e isso que está no Livro dos Espíritos, essas consequências, né? Os atenuantes, né? A frustração, de tudo aquilo que passa o espírito quando ele chega no plano espiritual. E esperamos que esteja de acordo, né, com isso que está lá no Livro dos Espíritos. Então, vamos ao caso. Conta-nos Kardec que a senhora Palmira era modista, residia com os pais. Ela era dotada de uma beleza, uma grande beleza, né? E ao qual também, além dessa beleza física, ela tinha um caráter muito amável. Então, Kardec já falava que ela, além de ser muito bonita, ela também era respeitável e era também muito amada pelas seu caráter, sua índole. Por isso é que Kardec nos diz que ela era muito assediada de proposta de casamento. Então, devido à sua beleza, tanto exterior como interior, né, ela era muito assediada de propostas, né, de casamento, né. Então, entre os aspirantes, entre aqueles que queriam casar com ela, né, Palmira, ela preferia o senhor B, né. Então, Kardec ele trata o personagem da história, os personagens são os dois personagens da história que que faz parte desse relacionamento com Palmira, né? Eles são tratados pela primeira letra, né? Desse que Palmira gosta dele, né? Ele denomina de senhor B, né? Então, entre aqueles que desejavam casar com Palmira, havia o que ela preferia, que era o senhor B, por quem ela tinha uma certa atração, e ele sentia também uma grande atração por ela, né? Kardec diz que tem uma viva paixão, né? Então, para Palmira, o senhor B era a sua verdadeira paixão, né? Seu verdadeiro amor. Então, agora, embora ela o amasse muito, ela era pressionada pelos pais para que ela se casasse com uma outra pessoa, que era o senhor D. E por conta, né, da cultura, né? Então a gente tem que entender que isso se passou lá no século XIX, onde a influência dos pais sobre a vida dos filhos era muito grande, e de certa forma era como se eles pudessem até impor a vontade acima da vontade dos filhos e da filha principalmente, né? Então, aquela pessoa lá, o senhor D, ele desfrutava de uma situação financeira mais favorável do que a do senhor B, aquele que Palmira gostava. Então, ela, para atender, né, a vontade dos pais, ela resolveu casar com o senhor D, né? Mas, além disso, né, o senhor B e o senhor D, né, eles eram amigos íntimos, né? Embora eles não tivessem um interesse comum, mas sempre se viam, né?
sempre estavam um visitando o outro, né? E o amor entre o Sr. B e Palmira, né, que agora foi transformada em Senhora D, não havia diminuído, né? Então, do casamento, né, até o fato acontecer, né, que ainda nós vamos relatar, se passaram 4 anos. Né? Então, nesses 4 anos, né, apesar de afastado, né, um do outro, eles não deixavam de se gostar. Muito pelo contrário, o amor que um sentia pelo outro, ele aumentava, né? Em razão até de uma certa violência que um se impunha, né, para poder resistir àquela atração que um sentia pelo outro. Né? Tanto é assim que o Sr. B, né, para ver se conseguia apagar com aquele sentimento muito forte, ele resolveu se casar. Ele desposou uma jovem, né, de excelentes qualidades também e fez todo o possível para amá-la. Todo o possível ele fez para amá-la. Mas não tardou mais para perceber que essa tentativa não surtiu efeito. Não resolveu. E durante esses 4 anos, como eu falei, nem B e nem a senhora Palmira faltaram com seus deveres. Eles se desejavam, se amavam, mas não faltaram com seus deveres. Então aí fica impossível descrever o que eles sofreram. Né? Kardec coloca dessa forma. Né? Porquanto o Sr. D, que estimava verdadeiramente o seu amigo, o atraía sempre para sua casa e quando ele queria retirar-se, insistia para que ficasse. Né? É como se fosse algo que ainda mais esse relacionamento que existia de família, né? Ele era casado agora com uma outra jovem e ela e Palmira casado com o Sr. D, mas sempre que possível o Sr. D, o esposo de Palmira, sempre procurava chamar para conversar, para passarem a tarde conversando juntos, né? E isso aí ainda causava mais sofrimento para os dois, né? Mas certa feita, aproximado pelas circunstâncias fortuitas da vida, independentes da vontade deles, né? Eles se juntaram, se resolveram, conversaram e deram ciência do mal que eles estavam os torturando. Eles tinham de achar uma solução para aquilo, né? E chegaram os dois juntos à conclusão de que a morte era, no caso deles, o único remédio que se deparava, né? A única solução para o caso deles seria a morte, né? Então decidiram juntos, né, que iriam se suicidar no dia seguinte, em que o Sr. D estaria ausente e iria passar um certo tempo fora. Né? Então ele aproveitou aquele momento do afastamento do Sr. D e combinaram de no dia seguinte se suicidarem juntos. Né? E feitos os últimos preparativos, né, o que foi que eles fizeram? Escreveram uma longa e tocante carta explicando a causa da sua decisão, para não prevaricarem, ou seja, para não faltarem com o dever. Ambos eram casados e ambos, né, se continuasse daquela forma, sentiam que iam errar, né, iam trair os seus cônjuges, e isso ia trazer para eles que tinham uma certa formação moral, que era causa de grande dor e sofrimento. E para resolver aquela situação, eles resolveram juntos se suicidarem. E escreveram esta carta explicando essa decisão, para não faltarem com o dever. Então essa carta terminada, pedindo que eles perdoassem, e mais uma coisa que eles colocaram na carta, para serem enterrados na mesma sepultura. Isso foi um pedido dos dois para o Sr. D. E esta carta era direcionada para o Sr. D, que era o esposo da senhora D. Né? Então, de regresso à casa, o Sr. D encontrou, né, os dois, né, deitados, né, e tinham sido asfixiados. Ele respeitou-lhes os últimos desejos, né, e assim não consentiu que fossem os seus corpos separados no cemitério. Né? Ele atendeu ao último pedido do casal, né? O que demonstrava que o Sr. D, de uma certa forma, ele entendeu a dor e o sofrimento daquele casal ao longo daquele tempo. Né? E por ser amigo, né, dele e saber, né, do caráter, né, da sua esposa, ele consentiu em cumprir com a solicitação deles. Né? Então Kardec, que trouxe
este caso, né, para a Sociedade Espírita de Paris para ser estudado, ele tinha trazido de um jornal, né, do mês de junho de 1862. Esse fato estava no jornal de junho de 1862. E este acontecimento está relatado lá, né, na Revista Espírita de julho de 1862 também. Ou seja, um mês depois já estava na Revista Espírita tudo aquilo que tinha acontecido, desde que se encontrou no jornal e o tema ser submetido à espiritualidade no mês seguinte. Né? No mês seguinte, não, acho que no mesmo mês, porque quando Kardec fala com a espiritualidade, primeiro para poder fazer a evocação dos espíritos, né? Um espírito ele se apresenta e explica que ainda não seria o momento. Né? E ele diz o seguinte, né? Que os dois amantes, né, suicidas não vos podem responder ainda. Vejo-os imersos na perturbação e aterrorizados pela perspectiva da eternidade. Então, naquele momento ainda, eles não tinham condições de responder. Ele estava em perturbação e aterrorizado. Né? E não era, naquele momento ele não tinha condições de atender aquele pedido. Mas diz o seguinte, dentro de 8 dias, na próxima sessão, ou seja, tinha uma sessão na semana, então naquela outra semana, dentro de 8 dias, podereis evocá-los. Eles aqui virão sem se avistarem, porque profundas trevas os separarão por muito tempo. Ou seja, na primeira mensagem, o Espírito já está falando das consequências que nós vimos lá naquela passagem do livro dos Espíritos. Ele já está dizendo que profundas trevas os separarão por muito tempo. Né? Já está dizendo consequências do ato. Então, as consequências morais da falta cometida lhes pesarão por migrações sucessivas. Ou seja, ele já está falando que não será na próxima reencarnação, mas nas próximas reencarnações. Ele não diz a quantidade, né? Pode ser, no mínimo, do jeito que ele fala, serão pelo mais de uma reencarnação. Né? Que ele diz que as consequências morais da falta cometidas lhes pesarão por migrações sucessivas, durante as quais suas almas separadas se buscarão incessantemente, sujeitas ao duplo suplício de se pressentirem e desejarem em vão. Ou seja, elas estarão sempre próximas umas das outras, vão se pressentir umas às outras, né? Vão muitas vezes se desejarem, mas em vão. Então, vai criar-se condições para que eles não possam se reencontrar e desfrutar do que eles mais querem, que é estarem juntos, casados e vivendo uma vida, né, de casal. Né? Então, a completa expiação, depois da expiação completa, é que eles vão se juntar. Né? Então, esse também é um item que eu achei interessante, né, nesta mensagem desse Espírito. Ele assim, completa a expiação, ou seja, depois de migrações sucessivas, algumas reencarnações, quando eles completarem a sua expiação, eles ficarão reunidos para sempre no seio do amor eterno. Então eles já estão dizendo, né, de uma certa forma, que os sentimentos que eles têm um pelo outro, né, é verdadeiro. E que aquilo que eles buscam é sincero. E que depois que eles expiarem essa falta, né, essa inflação da lei divina, eles poderão se juntarem e darem continuidade aos seus trabalhos de evolução espiritual juntos, né, como é que dá a entender pela mensagem desse Espírito. Né. Então, como foi feita a evocação da suicida? Né? Então, Kardec faz a evocação, perguntando se ela poderia se comunicar, e ela diz, sim, comunicar-me-ei, mas com o auxílio do Espírito que aqui está, que me ajuda e me impõe. Ou seja, ela não teria condições sozinha de dar aquela comunicação. Alguém, um espírito superior, que no caso daí seria o anjo da guarda dela, que segundo a mensagem, né, que consta lá na Revista Espírita,
diz que com a ajuda do seu anjo da guarda ela poderá dar a comunicação. Não está lá no livro do Céu e Inferno. Mas esta passagem, esse fato que ocorreu, né, ele está também registrado na Revista Espírita, como falei, de julho de 1862. Né? E o livro do Céu e Inferno ele já foi publicado mais na frente, né, em 1865, 3 anos depois. Então, Kardec vai e faz a pergunta, né? Vedes o vosso amante com o qual vos suicidastes? Kardec pergunta se ela está enxergando ele lá junto dela, né? Que foram evocados os dois, né? E ela diz, nada vejo. Mesmo os espíritos que comigo erram neste mundo, ela não estava enxergando. Ou seja, nem o ser que estava ajudando ela na comunicação, ela não estava enxergando. Aí faz que noite, trevas, né? Escuridão na vida dela. Que véu espesso me circunda a fronte. Né? Então ela não consegue enxergar nada, como se fosse um véu na frente, né? No seu rosto. Né? Aí Kardec vai e pergunta, que sensação experimentastes ao despertar no outro mundo? Né? O que foi que ela experimentou, o que foi que ela sentiu? Ela faz singular. Tinha frio e escaldava. Tinha gelo nas veias e fogo na fronte. Coisa estranha, conjunto inaudito, fogo e gelo, pareciam consumir-me, e eu julgava que ia sucumbir uma segunda vez. Então ela já mostra ali na sua comunicação aquilo que nós comentávamos antes, o sofrimento que passa todo aquele que comete o suicídio. Né? Para alguns, ali já é suficiente para, dependendo das causas, né, que gerou aquele suicídio, mas esse sofrimento ele é muito grande. Né? E ela achava até que é como se ela sentia que ia desencarnar de novo, né, de tanta dor e tanto sofrimento. Né? Em seguida, Kardec faz uma outra pergunta. Né? Experimentais qualquer dor física? E ela diz, todo o meu sofrimento reside aqui e aqui. Aí Kardec pergunta, o que queres dizer por aqui e aqui? Aí ela diz, aqui no meu cérebro, aqui no meu coração. É provável que, visível, né, o espírito levasse a mão, né, à fronte e a mão no coração. Ele estava falando, né, demonstrando na sua comunicação que estava sentindo muito, né, tanto no coração como no cérebro, na fronte, né, essa dor e onde mais ocasionava sofrimento para ela. Né? Kardec em seguida fez uma outra pergunta. Acreditais na perenidade dessa situação? Ele pergunta se ela vai, assim, ela acredita que aquilo ali não tem fim, né? Aquele sofrimento não tem fim. Né? Ele diz, sempre, sempre. Ouço às vezes risos infernais, vozes horrendas que bradam. Sempre assim. Sempre assim. Então, ela acreditava que aquele sofrimento era para sempre. Né? E aí, Kardec, quem estava com Kardec lá, para ajudá-la naquela situação, no plano espiritual, então diz, pois bem, podemos com segurança dizer-vos que nem sempre assim será. Pelo arrependimento, obtereis o perdão. Então, de uma certa forma, eles tentaram levar para ela já o consolo, né? De que aquilo ali é momentâneo, né? É passageiro e aquilo ali vai, de uma certa forma, um certo momento, vai parar. Né? Ela vai deixar de sofrer. Só que a resposta foi a seguinte, que dizeis, não ouço. Aí Kardec vai e insiste, repetimos, que os vossos sofrimentos terão um termo, que os podereis abreviar pelo arrependimento, sendo-nos possível auxiliar-vos com a prece. Então, Kardec insiste de que ela vai, né, eles vão auxiliar ela, né, e que aquilo ali, aos poucos, né, ela vai melhorando e vai parar. E ela diz de novo, não ouvi além de sons confusos, mais que uma palavra. Essa palavra é graça. Seria efetivamente graça o que pronunciastes? Falastes em graça? Mas, sem dúvida, o fizeste a alma que por aqui passou junto de mim. Pobre criança que chora e espera. Aí Kardec percebeu, né, e
conversando com as pessoas que fizeram parte dessa reunião, né, que uma senhora presente àquela reunião, ela declarou que fizera fervorosa prece pela infeliz e que, sem dúvida, a comoveu, né? Aquele fato comoveu aquela senhora, ela fez uma prece fervorosa, né? Mentalmente, havia implorado em seu favor a graça de Deus. Então, essa senhora, ela pediu, né, fervorosamente para que Deus, né, concedesse graça para aquela pessoa, aquele espírito, para que a dor e o sofrimento diminuísse, né? Então, duas questões, né? Kardec perguntou se ela acredita na perenidade, ou seja, que ela iria sofrer para frente, para sempre, né? E também perguntou se, dizendo que ela acreditando, ele disse que não será sempre assim. Aí ela disse que não escutou. Aí ele diz de novo, não, que aquilo ali vai passar, que ela poderia, com arrependimento, né, ela vai parar de sofrer e que eles iriam orar por ela. Mas nada disso ela escutou. Ela só escutou a palavra graça, que aquela senhora tinha falado com muita emoção, porque tinha se sensibilidade com a situação daquela senhora. Continuando, Kardec vai e faz uma outra questão, né? Dissestes estar em treva e nada ouvir. Aí ela diz: é-me permitido ouvir algumas das vossas palavras, mas o que vejo é apenas um crepe negro, no qual de vez em quando se desenha um semblante que chora. Aí Kardec faz a outra questão. Mas uma vez que ele aqui está falando já do outro espírito, né? Senhor B, que desencarnou também. Já que ele aqui está, por não avistar, nem sequer vos apercebeis da presença do vosso amante, ou seja, ele está ali presente e ele fica perguntando se ela se apercebe dele, se ela consegue, né, sentir que ele está ali próximo dela. Ela fala: não me faleis dele. Devo esquecê-lo presentemente para que do crepe se extinga a imagem retratada. Então ele queria que aquela imagem saísse naquele momento, né? Que é justamente a imagem dele chorando. Que imagem é essa? A imagem de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra aniquilei por muito tempo, né? Aí Kardec vai fazer uma análise daquela mensagem, né, que obteve junto, né, aquele espírito, e ele faz as seguintes considerações, né? Da leitura dessa narrativa, logo se depreende haver neste suicídio circunstâncias atenuantes. Ele diz, né? Da leitura, né, se depreende, encarado como um ato heróico provocado pelo cumprimento do dever, né? Então Kardec vai dizer, está dizendo que, pelo que ele está analisando ali, aquilo ali vai ter os seus atenuantes, né? Devido a aquilo ali ele considerar um ato heróico, né? Pela tentativa, pelo cumprimento de dever que os dois, né, se esforçavam, né, para não prejudicar tanto ele, né, o senhor B, que era casado, e ela também, que era casada, e de certa forma eles estavam a ponto de não cumprirem com o dever, né, de pessoas casadas. Kardec então explica que, mas, né, aparentemente isso, mas reconhece-se também, além disso, que, contrariamente ao julgado, longa e terrível deve ser a pena dos culpados, por se terem voluntariamente refugiado na morte para evitar a luta, né? Então vejam uma palavra aí que a gente está lá no livro dos Espíritos: suicídio voluntário. Foi assim que a gente leu lá no livro dos Espíritos. Então ele diz assim, Kardec: longa e terrível, né? Mesmo com os atenuantes que tenham, longa e terrível deve ser a pena dos culpados, por terem voluntariamente refugiado na morte para evitar a luta. A intenção de não faltar aos deveres era efetivamente honrosa. Tudo bem. E lhes será contada mais tarde. Mas o verdadeiro mérito consistiria na resistência. Então ele teria que resistir àquilo ali e passar por aquela prova, porque é assim que tinha sido determinado. Se ela tivesse escolhido ele, né, e tivessem casado, mas ela escolheu outro, casou com outro, ele casou também, então ambos precisariam resistir àquele sentimento, né, e superar aquilo ali para não acontecer o que ocorreu, né? Acharem que
aquela prova estava acima das suas forças e decidirem pelo suicídio. Né? Tendo eles procedido como o desertor que se esquiva no momento do perigo, conclui Kardec. Né? Ele diz então que a pena consistirá, retomando aquilo lá que o Espírito falou, né, antes da evocação, explica Kardec, né, de acordo com aquilo que ele tinha falado lá, Kardec diz que a pena consistirá, como se vê, em se procurarem em vão, e por muito tempo, né, então que eu falei que não era uma encarnação, mais de uma encarnação. E ele diz, quer no mundo espiritual, quer noutras encarnações terrestres. Ou seja, eles não iriam se ver, né, nem conviverem, nem no mundo material encarnado, nem entre as reencarnações. Pena que ora é agravada pela perspectiva de sua eterna duração. Eles vão passar por tudo isso que eu acabei de dizer, e ainda neste momento eles estão sofrendo na perspectiva de sua eterna duração, porque naquele momento eles não tinham noção de tempo, espaço, de quanto tempo eles iriam ficar sofrendo as consequências daquele ato. E quando Kardec iria informar para eles que aquilo iria passar, não era permitido que eles ouvissem aquilo. Não poderiam ouvir. Como se aquilo fizesse parte da pena imposta a ele, né, aos suicidas. Né. Aos que acharem, Kardec diz, esta pena longa e terrível, tanto mais quanto não deverá cessar, senão depois de várias encarnações, isso que a gente acabou de falar, diremos que tal duração não é absoluta, mas depende de maneira pela qual suportarem as futuras provações. Então ele está dizendo que, dependendo de como eles se comportarem na primeira, na segunda, certamente o reajuste, a pena, né, a expiação, poderá não ser também tão longa, né, caso eles insistirem em cometer o mesmo ato, né, continuarem provocando situações de inflação da lei divina. Né. E diz também assim, além do que, eles podem ser auxiliados pela prece. Né. Então, todos aqueles que amam e que vão cuidar dele, vão auxiliados para eles que possam, durante as suas encarnações, né, conseguirem superar aquela dor e aquele sofrimento da separação. E serão assim, diz Kardec, como todos os árbitros do seu destino. Não será isso ainda assim preferível à eterna condenação? Então, do livro agora, com as considerações de Kardec no livro do Céu e Inferno, que ele fala de céu, inferno, porque se nós formos verificar em outras religiões, em outras correntes religiosas, as pessoas que se suicidam, elas já são condenadas eternamente. Né? Então, ele já vai agora, Kardec vai fazer essas considerações em relação ao assunto que é tratado no livro O Céu e o Inferno. E ele pergunta, não será isso, né, esse sofrimento, né, diversas reencarnações para expiar esse erro, né, esse não será ainda preferível à eterna condenação, sem esperança, a que ficam irrevogavelmente submetidos, segundo a doutrina da Igreja, por exemplo, que os considera voltado ao inferno e para sempre, a ponto de lhes recusar com certeza e por inúteis as últimas preces, ou seja, nem aquelas preces que teria direito, né, lá, né, no sepultamento, nem aquilo serviria de nada, segundo algumas correntes religiosas. Então, essa visão, né, que o Espiritismo agora nos traz, essas informações e esse conhecimento, que diz que esses suicidas, né, sofrem bastante as consequências do seu ato, né, mas que aquilo ali não é eterno. Aquilo ali vai um dia encerrar. Né? Então, o suicida ele tem frustração quando ele percebe que não morreu. Assim, o ato não se extinguiu, não extinguiu a sua vida, extinguiu o corpo físico. Mas ele continua vivendo. O nada não existe. Então, a frustração que a gente está lá no Livro dos Espíritos, né, é justamente isso. Quando ele, né, comete o ato e acha que vai acabar tudo. Né? Mas aí a frustração, o desapontamento é justamente esse. Quando ele percebe que não morreu.
O ato extinguiu a sua vida, extinguiu o corpo físico, mas ele continua vivendo. O nada não existe. A vida continua, ele continua vivendo e os problemas que ele supunha solucionar continuam existindo. E ainda agravado com o ato translocado. Né? Ou seja, ele agravou sua situação espiritual com o gesto de rebeldia em fuga das leis divinas. Para concluir, uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que trata desse assunto. Ele nos diz o seguinte: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Isso está lá em Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 14. Então, que possamos, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, na noite de hoje, termos refletido acerca deste tema, o suicídio. Quando nós pensamos que no mundo, por dia, morrem mais de 2.000 pessoas, 800.000 pessoas, em média, por ano, perdem a sua vida através do suicídio. E vemos que muitas dessas pessoas estão ao nosso redor. Né? Quantas pessoas que nós só tomamos conhecimento e às vezes nos ficamos assim, podemos dizer, surpresos depois que sabemos a notícia, né, de um ato desse. Quantas pessoas não passam por uma casa espírita em busca de socorro, muitas vezes velados, e que se descobre através de uma conversa a atenção que se deve ter no atendimento fraterno, para que situações como essas possam ser percebidas antes que a pessoa tome a decisão de caminhar por este caminho. Que possa o Senhor Jesus continuar abençoando esses trabalhos da Casa Alta de Souza, que agora, de uma forma virtual, continua dando assistência e amparo para todas essas criaturas que, de certa forma, possam buscar, através do contato telefônico, do contato mesmo pessoal com algum trabalhador da casa, e estarmos sempre atentos para, de certa forma, identificarmos e já buscarmos através da prece, através do diálogo, através, né, do encaminhamento, quando nós não pudermos, por nós mesmos, encontrar uma solução. Para pessoas que não são espíritas, existem canais também alternativos, órgãos que apoiam, que atendem estas pessoas da melhor forma possível. Que possamos nós, em nossos corações, nesses momentos, e na prece que com ela vamos encerrar o trabalho da noite de hoje, enviarmos pensamentos como aqueles que foi nos orientado pelo Evangelho, pensamentos de fé, de confiança para todas essas criaturas, para que elas possam encontrar em seus corações o caminho para as suas dores e os seus sofrimentos. E possamos, nesses instantes, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, para agradecermos por mais esta oportunidade de estarmos aqui de maneira virtual, dando continuidade aos trabalhos da Casa Alta de Souza, de levarmos conforto, esclarecimento para todos os nossos irmãos e irmãs, que nesse momento estão escutando, que possam todos eles, Senhor, sentir em seus corações a Tua assistência e o Teu amparo, que eles possam sentir, Senhor, através do Seu anjo da guarda, que somos todos assistidos e amparados em nossas reencarnações,
Que possamos continuar sempre com fé em qualquer situação, na dor, no sofrimento, qualquer causa que venha acontecer em nossas vidas, como aconteceu no caso deste casal, no caso de muitas outras pessoas, Senhor, também aqueles que não estão tendo cuidado com o seu corpo físico, através do suicídio indireto, que estão pouco a pouco destruindo a sua vida e podendo levá-lo antes do tempo para a pátria espiritual. Que tu possa, Senhor, esclarecê-los e ampará-los hoje, agora e sempre. Muita paz e muita luz para todos.